Olá, a gente vai dar sequência hoje às nossas aulas de filosofia clássica e nós vamos falar hoje um pouquinho de Sócrates. A gente já tem uma aula já que não tá aqui, tá num outro grupo nosso que chama Borocas nos Jardins do Apocalipse e dá para vocês verem a primeira aula que é sobre os sofistas. É a continuação das nossas aulas, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho então sobre o Sócrates. E é o seguinte, o que a gente vai observar sobre o pensamento do Sócrates hoje vai ser uma análise que quem fez foi o Kierkegaard num livro chamado Conceito de Ironia comumente atribuído a Sócrates. Então, o que eu estou falando não estou tirando da minha cabeça, é mais ou menos uma leitura do Kierkegaard, que é um filósofo contemporâneo, tá bem? Mas isso vai auxiliar bastante vocês a ter uma visão assim bem sustentada, bem tranquila sobre quem foi o Sócrates. Então, vamos pensar no seguinte. Sócrates é um pensador do século V a.C., né? Está mais ou menos ali, no final do século V a.C. E o Sócrates talvez seja a personalidade mais carismática da história da filosofia. Ele ficou meio que assim como um arquétipo do filósofo, né? Falar do Sócrates é falar assim da imagem superior do que seria um filósofo. Pelo menos assim ficou na história, né? Até mais ou menos a Idade Moderna, né? E quem foi Sócrates? Essa é a pergunta da nossa aula de hoje. O que a gente pode falar sobre o Sócrates? Além dessas notas históricas, né? Além de a gente saber mais ou menos o tempo que ele viveu, que ele foi um pensador ateniense, de que foi um revolucionário em diversos aspectos, não só no aspecto filosófico, mas no aspecto político também Sócrates foi um revolucionário, porque tanto mudou o modo de pensar, quanto rivalizou com o modo mesmo de se comportar, tanto com os deuses, quanto com a política, com a filosofia, com a democracia, né, que é o aspecto político. Tudo isso Sócrates assim ele revoluciona, né? Esse é o Monra, meu cachorro que está latindo, tá? Ele gosta de participar, ele é um socrático. E morre, sai daí. Então o que acontece? O que a gente pode pensar com o Sócrates? O que a gente pode pensar a respeito do Sócrates? Quem foi o Sócrates, né? Sócrates, ele nunca deixou nada escrito. Por isso que a gente não sabe exatamente o que ele falou, né? Vocês podem fazer aqui um paralelo com os escritos bíblicos, né? Porque Jesus Cristo também, né, não deixou nada escrito. São os seus apóstolos que escreveram sobre ele. Então, cada um que escreve sobre uma ótica. E isso acontece também com Sócrates. Nós temos 3 fontes que falam do Sócrates, que são 3 olhares bem distintos um do outro, né? Complica bastante aí a conclusão de quem seria ele. Se ele tivesse escrito, já seria difícil, né? Já seria difícil. Se ele mesmo tivesse escrito uma autobiografia, já seria difícil, pela série de fatores psicológicos, né, que a gente já pode observar. Mas ele não deixou nada escrito, os seus apóstolos, seus discípulos que deixaram as coisas escritas. Quem são os 3 personagens da antiga Grécia, detidamente de Atenas? Lembrar que ele foi um ateniense, tá? Quem foram esses 3 personagens? Xenofontes foi discípulo dele, foi aluno dele. Temos Platão, que é o mais pop de todos eles. A gente vai ter uma aula sobre Platão. E nós temos Aristófanes, que era um dramaturgo. Então nós temos 2 discípulos e um cara que fazia comédia no teatro grego. As 3 visões são bem distintas, vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas, para vocês mais ou menos entenderem quem foi ele, e depois a gente tenta fazer um fechamento para mostrar o que se repete em todos os discursos, tá? Pelo menos o que nos importa aqui. Primeira coisa, Aristófanes nos coloca um Sócrates
fala que Sócrates era uma espécie de sofista, né? Uma pessoa que ficava se detendo em discursos, assim, se perdia nos discursos. Então era uma espécie de um alucinado, uma pessoa que vivia assim fora da realidade. E no texto que o Aristófanes cria, né, para o teatro, a peça do teatro, se chama As Nuvens. Acredito que já fazendo referência já à ideia de viver nas nuvens, né, de ter uma mente aérea, né? Então, uma crítica. Dizem que Sócrates, quando assistiu essa peça, porque ele foi assistir essa peça, ele riu muito e aplaudiu de pé. Então nós temos aí uma imagem do Sócrates. A outra, talvez em ordem de popularidade seria, né, a do meio mesmo, é o Xenofontes. Xenofontes foi um discípulo dele e escreveu algumas coisas sobre a vida do Sócrates. E é-nos dito que nessa obra, o Xenofontes, ele fala que o Sócrates era uma pessoa muito boazinha, um velhinho muito bonzinho, que tentava cumprir uma missão sagrada de auxiliar os gregos na sua busca por iluminação, né, por conhecimento, por sabedoria, e que foi injustiçado e morto. Que foi injustiçado e morto. Então, o Sócrates, ele era um benfeitor da sociedade grega e foi, assim, apunhalado pelas costas de uma maneira injusta. Kierkegaard fala que essa leitura do Xenofontes não ficou tão firmada na história, não ficou tão querida na história, porque essa passividade do Sócrates, que o Aristófanes, desculpa, estou falando do Xenofontes, essa passividade que o Xenofontes mostra do Sócrates, ela é muito artificial e esconde um dos aspectos mais importantes do Sócrates, que é ter sido uma personalidade revolucionária e ameaçadora, portanto. Então ele tira o impacto, ele tira as armas do Sócrates, sabe? Ele tira assim, o poder, a coisa bélica, no sentido filosófico, né? Suas armas filosóficas. Ele fica um Sócrates fraquinho, assim, Sócrates passivão, né? Que não consegue, não faz nada, é sempre o injustiçado, o inocente, né? Então ele tira essa ideia de ter um aspecto de atividade, né, na transformação da Grécia e de Atenas. Bom, nós temos o terceiro então, que é o Platão. O Platão, aí sim, esse é o que tornou o Sócrates bem popular. E nós precisamos entender aqui o porquê que ele tornou o Sócrates tão popular e o que isso significa para a história da filosofia, né? Então, já de saída, a gente já pode falar o seguinte: o Sócrates que nós conhecemos é um Sócrates platônico. É um personagem criado pelo Platão. Platão foi discípulo do Sócrates, tiveram uma relação íntima muito profunda, muito transformadora, principalmente para Platão, e que fez com que o Platão retratasse o Sócrates como uma espécie de herói. Quem fala isso é o Nietzsche, tá? Que eu estou fazendo para criar essa imagem para vocês, eu estou passeando um pouquinho. Me acompanhe. Uma espécie de herói trágico grego, né? Assim como já existia para a tragédia grega, né? Para as peças dos antecessores desses filósofos, nós vamos ver então em Sócrates um personagem que tem
de tudo para cumprir aquela função que os heróis se colocavam, né? Aquela posição dos heróis. Ele é um herói trágico, porque Sócrates é alguém que vive para ajudar as pessoas da Grécia, filosofando com elas, lutando contra a ignorância dessas pessoas. Esse é o grande inimigo, né, de Sócrates. A ignorância. E a partir disso, ele é morto porque as pessoas amam a ignorância. As pessoas não conseguem se desligar da ignorância. Kierkegaard fala uma coisa interessante sobre isso, só para vocês entenderem um pouquinho do Sócrates. Ele diz que se tem uma coisa que é difícil nós tirarmos das pessoas, é o apego que elas têm à mentira. É muito difícil. Né? E ele fala essas coisas em outras palavras, né? Mas ele diz isso por causa da leitura que ele faz do Platão. Né? Platão vê isso, que Sócrates foi alguém que lutou contra a ignorância e morreu por isso. Porque tentou tirar as pessoas da ignorância a todo custo, até a morte. Cabe a gente falar um pouquinho depois sobre a história do Sócrates, né? Sobre como Sócrates viveu e como ele morreu, qual que é a importância existencial do Sócrates. Mas esses aqui são os primeiros passos, tudo bem? Então nós já sabemos esses tópicos, né, do Sócrates. Dando sequência a isso tudo, então nós temos aí essas três imagens. O que se conecta em todos esses personagens, de todos esses discursos? De todos eles, o de Aristófanes é o mais distante do que do Platão e do Xenofonte. Esses são discursos mais conectados, né? Então nós vamos ficar com esses dois discursos e vamos tentar observar mais ou menos o que eles falam sobre o Sócrates. A primeira coisa que é dito é que Sócrates, ele dialogava com as pessoas. Então, a vida do Sócrates era uma vida da qual ele saía, conversava com as pessoas na rua, né? Trilha sonora para vocês agora aqui, da Ultragás. E no meio dessa conversa toda, que era no meio da rua, cheio de uma série de interferências, né, como acontece aqui, enfim, como se passa mesmo assim na vida pública, né, na vida na rua, conversando, o Sócrates, ele era uma pessoa que dialogava com as pessoas e tinha um estilo próprio para dialogar com as pessoas. Ele dialogava com ironia. Então não se esqueçam disso, isso é muito importante. Sócrates é um pensador do qual se utilizava dos diálogos para conversar, né? Ele dialogava com as pessoas para filosofar. E, acima de tudo, esse diálogo tinha um estilo, tinha um modo de ser conduzido. Esse modo de ser conduzido era ironia. Então a gente sempre vai ver o Sócrates fazendo coisas do tipo, quando ele vai conversar com as pessoas, né? Ele chega e sempre fala assim: nossa, por Zeus, que grande coisa encontrar você. Aí ele encontrava um sofista, assim, muito soberbo, né? Uma pessoa que dizia saber tudo, transmitir o conhecimento. Ah, obrigado, Sócrates. Você que está aqui, que bom te ver. Aí ele fala: não, mas Zeus está me proporcionando uma situação única. Você aqui é um homem muito sábio e eu sou tão burro. Eu vim aqui aprender com você. O cara fala: mas pois não, então, Sócrates, você pode me fazer qualquer pergunta que eu vou te responder. O Sócrates começava com coisas do tipo: e o que é a coragem? Ensine, né? Para os sofistas, ele a maioria das vezes era o que é a verdade, se a verdade pode ser transmitida ou não, e etc. Né? Tem uma série de coisas assim. Mas ele sempre começava com uma questão e se colocando numa posição irônica daquele que não sabe.
gente pode discutir sobre a ironia depois, um pouquinho, porque isso dá para falar bastante coisa. Mas ele sempre se coloca nessa posição de que não sabe. E no meio do discurso, então, quando ele estava conversando com o indivíduo, essa pessoa, ela ia sendo questionada pelo Sócrates, e o Sócrates sempre nessa, né, de que não sabia, de que o cara estava ensinando, ele ia questionando, até o momento que a pessoa ia se enrolando tanto nas respostas que ela dava, de que o Sócrates revelava a ignorância dela. Me desculpe, a pessoa tomava consciência da própria ignorância dela, de que ela estava falando de uma coisa de que ela não tinha domínio. Sempre a partir das questões. Sócrates, ele não entrava num debate, entende? Ele não falava assim, o que é coragem? Ele fala, eu acho que a coragem é aquilo. Aí o cara, eu acho que a coragem é aquilo. E começa a porradaria, né? Cada um numa posição, cada um com opinião. Não era isso. O Sócrates, ele se colocava na posição daquele que não sabe. E como ele fazia isso? A partir de perguntas. Então o Sócrates, ele fica nesse lugar meio que nebuloso, esse lugar meio oculto do não saber. O Sócrates, ele filosofava se colocando como um ser do não saber. Não era aquele que tem um conhecimento específico que começa a arrebentar todo mundo, mas aquele que se coloca como questionador. Evidentemente que isso vai se tornar a imagem do filósofo, né? Por mais que você tenha se perdido isso hoje largamente. Hoje o filósofo é aquele que tem um monte de opinião política, que fala um monte de coisa, de palavrão pra lá e pra cá, loucura, né? A gente tem esse perfil hoje em dia. Agora, o Sócrates não, o Sócrates era um mero questionador, né? Não pensar nisso também como se fosse uma coisa vazia de uma pretensão, né? Como se o Sócrates fosse fazer isso sem querer nada. Segundo Platão, o que ele queria era desfazer a ignorância das pessoas. Então nós temos aí esse aspecto, né? Ele queria lutar contra a ignorância e transformar a mente dos gregos, porque ele tinha uma missão. A gente pode falar da missão depois. Então nós temos o primeiro aspecto importante, que é o aspecto da ironia. O segundo aspecto, que é importante também, é a maiêutica. O que é a maiêutica? Maiêutica é o parto das ideias. O que nós podemos entender como parto das ideias? A mãe do Sócrates era parteira. Ela foi parteira por muito tempo. E a mãe do Sócrates foi inspiradora para ele, assim, nesse aspecto, porque ele dizia que ele fazia com as ideias das pessoas semelhante àquilo que a mãe dele fazia com as crianças, né? A mãe dele não criava o bebê dentro da grávida, né? Ela simplesmente auxiliava aquela mulher que já tinha o bebê dentro dela a que o bebê viesse à luz, né? Viesse à luz, né? Fenômeno em grego. O Sócrates, então, ele fazia a mesma coisa, só que com as ideias. Significa, as pessoas já têm em si a capacidade de perceber o certo e o errado, os próprios equívocos, as ideias que não estão muito bem elaboradas. Elas já têm essa capacidade, mas aquilo tem que vir à luz, tem que se tornar um fenômeno, né? A gente pode pensar assim. Então o que isso significa? Que quando Sócrates dialogava com as pessoas, o que o Sócrates queria fazer é que a pessoa tomasse consciência das coisas que ela não sabia e também tomasse consciência das coisas que sabia. E às vezes de uma maneira até bem paradoxal. No seguinte sentido,
o Sócrates, no meio da conversa, revelava para a pessoa, essa conversa ia revelando, né, num processo de dialética, né, num processo de perguntas e respostas, ele revelava de que a pessoa muitas vezes sabia coisas de que ela pensava não saber, né? Então, existiam conhecimentos que estavam dentro da pessoa, mas a pessoa não tinha se dado conta, mas já estava lá. E, por outro lado, a pessoa também se dava conta de que coisas que ela pensava saber, ela não sabia. Consegue entender isso? Ela achava que tinha um conhecimento, mas não tinha. O conhecimento estava... era uma mera opinião, não tinha consistência, né? Não tinha profundidade, não tinha sabedoria, portanto. Então a gente pode ficar por hora com esses dois aspectos, né, do pensamento do Sócrates, que isso é uma coisa que está muito conectada com toda a filosofia dele. Seja no aspecto da ironia, né, ou na maiêutica. Essas são duas coisas importantes para o pensamento socrático. Está sempre, quando se fala do Sócrates, a gente vai ver essas características. Então eu queria comentar só mais um pouquinho com vocês sobre uma coisa que é fascinante no pensamento do Sócrates. Alguns dizem que quando Platão escrevia sobre o Sócrates, existiam alguns diálogos conhecidos como diálogos de juventude, né? Que é o Platão jovem escrevendo sobre o Sócrates. O Sócrates era bem mais velho que o Platão. A gente vai falar sobre isso na nossa próxima aula. Aí a gente vai dar um olhar bem da personalidade, bem da ação histórica do Sócrates na Grécia. Por hora só vamos dar umas pinceladas assim na visão geral. Mas vejam, o Sócrates, ele é uma personalidade de que nos primeiros diálogos do Platão, o Platão nos coloca ele como alguém que conversava com as pessoas e às vezes essas conversas não chegavam a uma conclusão. Então eles começavam com uma pergunta com ele que estava andando na rua, né? O Sócrates fazia uma pergunta qualquer a alguém, né? O que é a verdade, né? E aí começavam o diálogo, e o diálogo ia indo, né? Caminhava muito esse diálogo e de repente ele acabava assim sem uma conclusão, né? Sem uma conclusão clara, sem um conceito. Não fechava no conceito, né? A verdade é tal coisa, né? Ela acabava meio sem uma conclusão. E isso é muito interessante a gente analisar, né? Porque esse aspecto do negativo, quer dizer, de não ter um fechamento, de não ter um conceito, isso parece muito o estilo socrático, né? Pelo menos como ele foi interpretado hoje na contemporaneidade, principalmente pelo Kierkegaard.